Eu estava hoje aqui parando para fazer uma pequena meditação e eu estava tentando entender, embora a gente saiba que existe um meio profético aí da Igreja Morna, mas eu estava tentando entender alguns pontos em que a igreja talvez tenha fracassado em alguns requisitos e talvez o principal requisito que a igreja tem fracassado é em deixar a palavra de Deus de lado. A gente percebe que a igreja hoje ela tem enfatizado e gastado muito dinheiro com eventos extremamente importantes, principalmente eventos para a juventude, para adolescentes, mas a gente analisa esses eventos que 80% do tempo gasto nesses eventos é com coisas seculares e 20% fica ali com algum louvor, uma meditação de 10 minutos da palavra de Deus. E as crianças, adolescentes, jovens, eles entram e saem dos eventos como se nada tivesse acontecido. A palavra de Deus, ela deve ser o centro de todas as atividades da igreja. Quando a gente faz uma atividade em que a palavra de Deus ela não é colocada em primeiro lugar, todas as outras coisas perdem sentido. É lógico que existem atividades que a gente sabe que são atividades mais recreativas, né? Às vezes a gente fazer um piquenique com a igreja, um piquenique com a desbravadora ou qualquer outro evento, a gente sabe que são atividades recreativas. Mas quando a gente faz uma atividade, um evento focado para a espiritualidade e deixa a palavra de Deus em segundo plano, todas as outras coisas começam a dar errado. Talvez seja por isso que a juventude hoje é uma juventude fraca. A turma que entra hoje na igreja é uma turma fraca espiritualmente. Se você analisar, talvez mais de 50% da igreja não sabe defender os princípios básicos da fé. Muitas pessoas talvez não sabem porque guarda o sábado, né? Então, o que é isso? Isso é o problema na raiz, né? A enfatização das doutrinas através da palavra de Deus. Então, hoje a igreja ela tem moldado muitos eventos e muitas situações devido à mudança conforme o tempo vai passando, logicamente, né? Então a tecnologia, né? Aquela questão de você ser um pouco mais ágil nas atividades, tudo isso influencia para a igreja modificar essas atividades. E está correto. O que não está correto é modificar e tirar o tempo da palavra de Deus. A gente analisa, por exemplo, o JAs que hoje existe. Você pega do início ao fim brincadeiras, dinâmicas e não sei mais o que. E lá no finalzinho tem uma palavra de 5 minutos. E a palavra de Deus, e qualquer evento que leve o nome de Deus, a palavra de Deus tem que ser o centro. Ela tem que ser o centro. Qualquer evento tem que percorrer as escrituras. Porque senão, quando chegar ao final de qualquer evento, as pessoas vão voltar para casa do mesmo jeito, né? Então, para que eu e você não cometamos esse erro, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que centrar na palavra de Deus. Eu me recordo de alguns sermões que eu vi algumas vezes, recentemente, inclusive no Dia das Mães, eu vi uma pessoa pregando, aonde a pessoa não abriu a Bíblia. Ela usou o slide, ela começou falando sem ler nenhum tipo de texto e ela foi explanando. No final do sermão, ela projetou um slide com um texto bíblico onde ela leu ali e só. E não fez nenhuma interpretação do que a palavra de Deus estava querendo dizer. Então, erros gravíssimos, até mesmo nas principais programações da igreja, como os sermões de sábados, quarta, domingo. É um erro gravíssimo a pessoa não abrir a Bíblia para ler. E confesso também que muitas vezes isso é culpa, por exemplo, da própria doxologia da igreja, que às vezes se preocupa tanto em fazer coisas extras, que no final sobra lá 5 minutos para o pregador. A gente se preocupa muito em, às vezes, ornamentar e fazer a entrada disso, a entrada daquilo, o momento disso, o momento daquilo, e esquece que a principal situação na igreja é a pregação da palavra de Deus. Então, se alguma coisa tem que ser tirada, é as outras coisas e não o tempo da palavra de Deus. Muitas vezes no sábado, quando a igreja, o pregador vai entrar na igreja, ele já entra 11h20, 11h30. E os irmãos da igreja já estão agoniados, doidos para ir embora, porque estão cansados. A própria Ellen White diz que não deve ter sermões longos, né? Porque a mente do ser humano pecaminosa é uma mente fraca e cansativa. Então não pode ser sermões longos. Só que aí o pregador entra 11h30 no púlpito
e ele tem que fazer 5 minutinhos só, porque se ele pregar mais 10 minutos, o povo vai embora, o povo começa a reclamar. Então, assim, a nossa coordenação também da doxologia da igreja muitas vezes tem que ser mudada para a palavra de Deus ser pregada de maneira coerente. Então a gente tem que se preocupar menos com doxologia, com o que vai colocar, com o tipo de entrada, essas coisas todas, né, que são só simplesmente doxologias, e se focar mais na palavra de Deus. A gente tem que entender que, tipo, que hora que é bom começar a palavra de Deus? É 11 horas que o pregador tem que estar lá no púlpito já pregando? Então 11 horas, o que tiver que ficar para trás vai ficar, porque 11 horas a palavra de Deus vai começar. E aí nós vamos ter um culto gostoso de ouvir, um tempo gostoso, porque o pregador se prepara 2 semanas, muitas vezes é um sermão de 3 meses que a pessoa está preparando, e ela chega lá e ela tem que falar isso em 5 minutos. Então a doxologia da igreja muitas vezes tem que ser mudada também. E se a gente não fizer isso, não focar na palavra de Deus, a gente vai continuar formando membros fracos, a gente vai continuar formando jovens fracos. E aí quando a gente querer pregar um pouquinho mais da palavra de Deus, as pessoas vão dizer, nossa, isso é muito chato. Eu lembro uma vez de eu ouvir uma pessoa dizer assim numa programação da igreja, não, aqui tem que cantar hinos, né? Aqui tem que cantar hinos animados, não pode ser hinos desanimados não, tem que cantar hino animado. E eu pergunto, o que seria hino desanimado? E o que seria hino animado? Porque os hinos que nós cantamos na igreja, seja do inário, seja de qualquer situação, são hinos que expressam o poder e a graça de Deus. Então não são hinos desanimados, são hinos poderosos. Mas o que a gente acha? O que a gente fala assim quando a gente pensa? Muitas pessoas falam hino, tem que cantar hino animado. A gente foca no sentido da música lá fora. Uma música mais agitada, mais alegre, mais para cima, né? Mais rápida, sem muita parada. A gente foca com o que o mundo nos oferece lá fora e a gente quer ter o hino semelhante ao do mundo. Eu confesso que muitas programações têm hinos que são um pouco mais agitados e não está errado. O que está errado é a gente achar que a gente só deve cantar esse tipo de hino porque o nosso corpo quer esse tipo de hino. E qualquer hino que a gente cante, seja do Inário, seja do CD Jovem, ele vai louvar o nome de Deus. O que a gente não pode é achar que os hinos do Inário não prestam mais. Eles não servem mais porque eles são desanimados. Eles não são desanimados. São hinos que louvam e exaltam o nome de Deus. E esses hinos devem ser cantados com todo o amor e com todo o entusiasmo. Então, o que eu tenho que falar para vocês é que a palavra de Deus ela não pode ficar em segundo lugar. Ela tem que ser expressada.